Fala pessoal, tudo bem? Olha só, vamos falar hoje de custas cartorárias. Como é que se dá ou como é que são cobradas, como é que são criadas as custas cartorárias. As custas cartorárias que são taxas, né? É o chamado tecnicamente emolumentos cartorários. São os emolumentos cartorários, que são taxas cobradas pelos cartórios para você fazer uma escrituração, fazer um registro de imóvel, fazer qualquer outro ato avulso relacionado a imóveis e também a documentos, né? O cerne aqui desse vídeo é mais para a explicação com relação no que diz respeito ao vinculado a imóveis. Então, vai ficar restringido mais às custas cartorárias de registro do imóvel e escrituração do imóvel, né? Fazer uma escritura definitiva de compra e venda, fazer o registro do imóvel. Como é que isso é cobrado? Bom, como é que surgem as custas cartorárias? As custas cartorárias, elas são impostas ou aplicadas por meio de uma lei estadual, que é aprovada. Mas da onde que vem, qual é a causa para que essa lei seja aprovada, essas custas sejam aprovadas? Ora, o Tribunal de Justiça de todo o estado elabora uma tabela de emolumentos, uma tabela de custas cartorárias. Essa tabela é encaminhada à Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vota essa tabela de emolumentos, né, esse projeto de lei como tabela de emolumentos, em que os cartórios vão cobrar essas custas, e vai a sanção do governador do estado. Sancionado, a lei entra em vigor. E aí os cartórios podem cobrar as custas cartorárias, são emolumentos. Qual é a natureza jurídica das custas cartorárias? O que ela é, afinal? Eduardo, o que são custas cartorárias? São tributos. E esses tributos na forma de taxas, porque são serviços públicos divisíveis. Você pode mensurar, eles são divisíveis, são serviços divisíveis na qual o Estado pode mensurar, colocando, apondo, melhor dizendo, valores nesses atos, né, que são atos cartorários. Então, os tabeliões, os registradores, eles podem cobrar essas custas cartorárias. E aí é que está o grande cerne. Essas custas cartorárias, elas têm uma diferenciação de estado para estado. Eu estou falando aqui do Piauí, atualmente. As custas cartorárias do Piauí, Teresina, são diferentes, por exemplo, da do Rio Grande do Sul, da de São Paulo. Não há uma uniformidade nessas custas. Isso vai de região para região, de estado para estado, tá bom? Então, o que ocorre com isso? Atualmente, as custas cartorárias, elas, principalmente aqui no estado do Piauí, elas estão com um peso muito grande, né? Haviam custas, uma tabela de custas em que eram cobradas essas custas cartorárias, com os preços já estavam relativamente altos, mas ainda assim se pagava, enfim, já estava habituado, a população já estava habituada a trabalhar com aquela tabela. E ano passado houve um aumento muito grande aí. Segundo o Cresce, que é a instituição dos corretores de imóveis, junto com outros sindicatos do ramo imobiliário, eles alegam que houve aí um aumento de mais de 500% desses emolumentos, dessas taxas, dessas custas cartorárias. E isso daí tende a inviabilizar o ramo imobiliário, ou, no mínimo, atrapalhar quem vive no ramo imobiliário. Isso eu digo às construtoras, o pequeno vendedor de imóvel, o que tem só um imóvel só pode vender um imóvel, as grandes incorporadoras, porque tudo passa por cartório. Tudo com relação a imóveis vai passar por cartórios. Então, isso tende a engessar
tende a dificultar, ou no mínimo dificultar, a dinâmica privada, a dinâmica do ramo imobiliário, do mundo imobiliário. Porque todo mundo sente no bolso, que é o pior, é o órgão mais sensível do ser humano, também das empresas. E quando você está acostumado com uma tabela, já faz seus cálculos, seu planejamento dentro de uma tabela e vem uma outra com um aumento muito abrupto, você sente muito isso. O que está acontecendo a realidade daqui do Piauí? Foi aberto um PCA, uma reclamação, digamos assim, para ser em português mais claro, dentro do CNJ, né, por esses entes públicos que estão impugnando esse aumento da tabela das custas cartorárias aqui. E, ao que tudo consta, nesse PCA já houve um parecer favorável a essa impugnação, dizendo, inclusive, falando da eventual inconstitucionalidade da lei, porque a lei não respeitou o prazo de anterioridade da anterioridade tributária, que tem o que é anterioridade tributária? Para uma lei tributária viger ou passar a vigorar no ano seguinte, ela tem que ser publicada até o último dia do ano anterior. Se ela não for publicada até o último dia do ano anterior e for publicada no mesmo ano, ela não pode ser cobrada no mesmo ano, entendeu? Então, o que aconteceu aqui? A lei, segundo esse parecer do relator do CNJ, ela foi publicada em 2 de janeiro. Ela deveria ter sido publicada de 2025. Ela deveria ter sido publicada até dia 31 de dezembro de 2024 para que ela pudesse ter efeito em 2025. Isso não ocorreu. Houve uma publicação da lei, mas já foi em 2 de janeiro de 2025. Então, a lei vigente que hoje se cobra as custas cartorárias aqui no Piauí deveria cobrar pelo princípio da anterioridade tributária, só poderia ser cobrada em 2026. No entanto, ela está sendo cobrada agora. Outro questionamento que é feito dentro desse PCA é com relação aos valores ou esse aumento abrupto que houve nas taxas de cartório, nos emolumentos cartorários. E, segundo o parecer, esse aumento também, eu não vou ser tão técnico, porque lá o parecer é bem técnico, mas em bom português, esse aumento também é inconstitucional. É uma forma de tributo camuflada, e isso é vedado pela própria Constituição e pela lei federal, por lei federal tributária, por lei complementar. Então, existem aí vários vícios de inconstitucionalidade segundo o parecer, a tornar essa lei ela ser anulada, né? Ser inconstitucional, portanto, anulada. E se ela sair do sistema, na realidade, uma lei inconstitucional, ela nunca pode... no direito, ela é como ela não tivesse existido, então volta a vigorar a tabela anterior, que era uma tabela, digamos assim, o pessoal já estava acostumado a um outro provimento, e tudo o que foi cobrado em cima da tabela vigente, que pode ser considerado inconstitucional, os contribuintes que, a princípio, tiveram que pagar, foram cobrados por meio dessa tabela atual, terão direito a uma compensação. Cenas do próximo capítulo. Vamos saber como é que vai se dar isso, se realmente esse parecer do relator nesse PCA do CNJ vai prevalecer e vai ser declarada inconstitucional e, portanto, retirada do ordenamento jurídico essa lei, e com a repristinação, com a volta do provimento anterior, que seria a lei anterior, portanto, da tabela anterior. E aí o contribuinte que pagou em cima de uma tabela que foi considerada inconstitucional, preços até maiores, ele teria direito à restituição. Mas o que eu quero, eu fiz esse parêntese aqui com relação ao Piauí para falar da situação, do que está se passando, o panorama daqui do que está se passando. Mas as custas cartorárias, ela tem um peso muito grande, seja em qualquer região do Brasil. Qualquer mexida ou qualquer projeto de lei de aumento muito abrupto dessas taxas cartorárias vai mexer com todo um sistema imobiliário, com todo um sistema que gera empregos, que gera lucro,
que faz a economia girar. É necessário que os gestores, que as instituições, elas tenham essa sensibilidade de quando fizerem um projeto de lei com aumento de taxas, com aumento dos emolumentos cartorários, elas tenham essa sensibilidade, passem a conversar com outros atores da sociedade, como, por exemplo, o próprio Cresce, que é a instituição que representa os corretores de imóveis, o Sindicato da Construção Civil, né? o Sindicato dos Serviços Imobiliários, enfim, outros atores que estão aí na sociedade para que você possa conversar e chegar a um denominador comum de quanto seria razoável, se seria razoável o aumento naquela situação, naquele momento que o Estado está passando, ou que o país está passando, que a economia nacional está passando. Então, há que se ter esse cuidado para que não se inviabilize uma atividade privada, que é do ramo imobiliário, tão dinâmica e que dá empregos tanto diretos quanto indiretos. Né? É necessário que nós tenhamos e que os gestores e as instituições, volto a repetir, tenham essa sensibilidade. Por quê? Porque até para aquele que não quer investir, mas ele quer comprar um imóvel, aquilo tem um fator muito grande. Porque normalmente o que as pessoas acham? Puxa, ele se liga só no valor do imóvel que ele quer comprar e não tem a dimensão, às vezes, por falta de informação, de que vai ser pago ali outras custas que são acessórias, mas são essenciais para que aquela pessoa, aquele cidadão, tenha o imóvel que ele sonhou há tanto tempo, ou tenha o imóvel para investimento no seu nome. E ele aí, então, possa negociar de forma legal com esse imóvel. Né? Então, as pessoas elas têm que ficar conscientes disso, e essa consciência e responsabilidade passa primeiro pelos gestores, passa primeiro pelas instituições que são responsáveis por fazer esse tipo de projeto de lei. Esse projeto de lei tem que haver esse debate. A sociedade civil hoje está muito mais dinâmica, ela está muito mais aberta, está muito mais consciente. A internet está aí, os meios de informação, as redes sociais estão aí. Eu gravo esse vídeo agora para o YouTube, um meio de informação, um meio de chegar ao contribuinte, aquela pessoa que quer comprar um imóvel, aquele investidor que quer comprar um imóvel já pensando no ganho, no lucro, ou em dinamizar a sua atividade privada, a sua atividade econômica. Então, não estamos mais na década de 80 ou na década de 70 ou 90, no século passado, em que as informações demoravam muito a chegar. Não, hoje elas são praticamente instantâneas, por que não dizer instantâneas? É necessário que se tenha essa sensibilidade. Eu torço para que essa resolução tenha uma resolução muito boa. Na realidade, eu torço para que esse parecer do relator prevaleça e que a realidade do bom senso volte a ser vigorada aqui no Piauí, que é com relação a esses emolumentos que estão muito caros mesmo, sentindo no bolso, inviabilizando atividades privadas, como, por exemplo, a atividade mercadológica, a atividade do ramo imobiliário. Né? Mais cenas do próximo capítulo, vamos aguardar. Eu fiz esse vídeo para dar esse esclarecimento, para quem segue aí meu canal, poder assistir, ver, refletir, perceber quando for comprar o imóvel, o que realmente está pagando, quanto de custas está se pagando, o que está se cobrando, o que aumentou, o que deixou de aumentar, tá bom? E na realidade aqui tudo aumentou, tudo aumentou. Então é necessário que se tenha esse cuidado, tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!